Brasil amanheceu de luto, domingo, dia 27 de janeiro deste ano de 2012, em virtude da tragédia da cidade de Santa Maria, que colheu a vida de centenas de jovens. E, portanto, qualquer comentário a respeito deste infeliz evento deve ter como primeira palavra uma oração pelo consolo de Deus para as famílias enlutadas e pela bênção de Deus sobre todos os habitantes daquela cidade, porque quando a morte leva os nossos queridos, os nossos conhecidos, os nossos amigos, aqueles com quem convivemos, a morte não apenas os leva, mas estende sobre nós que ficamos a sua sombra. E mais forte do que a sombra da morte, somente a paz de Deus e a presença de Deus com aqueles que sofrem o seu luto. Portanto, com a nossa solidariedade para com os habitantes da cidade de Santa Maria, vai a nossa oração pela bênção de Deus sobre todos aqueles que hoje sofrem. Mas também é verdade que diante do sofrimento nós buscamos o entendimento, nós buscamos a racionalidade, nós buscamos a lógica, nós buscamos a explicação. E já não é de hoje que nós, seres humanos, nos ocupamos em lidar com o sofrimento e tentar entender as suas razões. Nós estamos vulneráveis diante das contingências da vida e do mundo em que habitamos e vivemos razoavelmente assombrados porque o sofrimento que bate à porta dos nossos vizinhos pode amanhã bater também à nossa porta. De modo que tentar entender essa realidade do sofrimento, da tragédia, da dor e da própria morte é um exercício do qual não escapamos. E desde tempos imemoriais, especialmente no contexto da fé, o ser humano tenta entender o sofrimento, especialmente do justo ou do inocente, ou pelo menos daqueles que aos nossos olhos são considerados inocentes e não mereciam sofrer, ou pelo menos não mereciam sofrer mais do que nós outros. Na história da filosofia e da teologia, este capítulo chama-se Teodiceia. Teodiceia é uma palavra que resulta de duas palavras gregas, theo, Deus, e dike, que é justiça. Teodiceia é essa busca de justificação de Deus diante do sofrimento do inocente, do sofrimento do justo. Se Deus é bom, se Deus é onipotente, por que o justo sofre? Essa é a grande angústia do coração humano. A Bíblia Sagrada, por exemplo, se ocupa desse tema. E há algumas teodiceias dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Teodiceia de Moisés, ou da lei mosaica, onde o sofrimento era explicado como uma retribuição ou uma reprimenda divina à desobediência ao pecado. Na lei de Moisés, aqueles que cumprem a lei de Yahvé são abençoados e aqueles que desobedecem a lei de Yahvé são amaldiçoados. Quando o povo de Israel era fiel ao seu Deus, ele tinha prosperidade, ele tinha fartura, ele tinha riqueza, ele tinha a reputação preservada diante das outras nações. Mas quando Israel era infiel ao seu Deus, Israel caía na pobreza, caía na mão dos seus inimigos, perdia as suas guerras, era invadida pelas potências internacionais, de modo que na lei de Moisés existia essa lógica de justiça retributiva. Ao justo tudo vai bem, ao ímpio tudo vai mal, e Deus é o grande agente do bem e do mal. Retribui o justo com o bem e retribui ao ímpio com o mal. Entretanto, parece que esta lógica não dá conta de toda a realidade. A angústia do salmista, por exemplo, especialmente no Salmo 73, é exatamente esta. Ele percebe o ímpio prosperando e o justo tendo as suas dificuldades e encarando seus sofrimentos. Essa prosperidade do ímpio é uma angústia no coração do salmista. Por isso é que encontramos também na Bíblia Sagrada uma outra teodiceia, do livro de Jó. Jó é um justo que sofre, e não cabe na lógica da lei mosaica um justo que sofre. Portanto, a teodiceia de Jó vai dizer que existe uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo,
e que o coração humano ou que a história humana acabam se tornando o palco desta grande luta. Alguns dos escolhidos de Deus ou dos fiéis a Deus sofrem fustigados pelo maligno e pelo mal e são recompensados quando, no seu sofrimento, permanecem fiéis a Deus. É assim que Jó tem a sua sorte restaurada depois de tanto sofrimento, porque sofreu fustigado pelo mal, mas manteve-se fiel, foi abençoado. Portanto, existe uma teodiceia de Moisés, que é o bem para o justo e o mal para o injusto, e existe uma teodiceia no livro de Jó, é que a luta entre o bem e o mal acaba expondo alguns justos ao sofrimento. Mas isso também não explica toda a realidade. No livro do Eclesiastes, por exemplo, atribuída a autoria ao rei Salomão, ele vai constatar uma realidade muito cruel da vida, que é o fato da contingência e da aleatoriedade. Ele diz que ao justo que sofre e não há razão para isso, ao ímpio que prospera e não há explicação razoável para isso. Ele diz que vivemos num mundo em que os justos são sepultados na mesma cova ou na mesma vala de um cachorro. E o Eclesiastes introduz no capítulo da Teodiceia essa percepção de que nós vivemos num mundo contingente e que há sofrimento que não se explica, há sofrimento para o qual não há propósito, há sofrimento no qual Deus não está interferindo e nem mesmo o diabo está interferindo, por assim dizer. Há um sofrimento aleatório que é próprio de pessoas que vivem num mundo contingente. Então vamos ao Novo Testamento e encontramos Jesus. Jesus não discute muito essa questão das teodiceias do Velho Testamento, mas ele se ocupa principalmente em desvincular o sofrimento da culpa. Ele diz que nem todo sofrimento é resultado de pecado, de culpa, e nem todo aquele que sofre, sofre porque merece sofrer. Na verdade, Jesus é um exemplo e é um grande ícone de um inocente que sofre. Jesus é apresentado como aquele que andou fazendo bem. René Girard, por exemplo, um antropólogo francês, ele vai discutir as relações entre violência e sagrado e vai dizer que em todas as tradições de espiritualidade, em todas as tradições religiosas e até mesmo nos mitos filosóficos, aqueles que sofrem são considerados bodes, eles sofrem porque merecem sofrer e o sofrimento do bode que expia o sofrimento da culpa da sociedade, esse sofrimento do bode é justificado. E porque ele recebe toda a culpa, há uma pacificação social. Essa é a grande novidade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não é apresentado como um bode, aquele que sofre porque merece sofrer e para levar sobre si a culpa de todos, uma culpa que também lhe é merecida. Jesus é apresentado como o Cordeiro imaculado. Jesus é o inocente que sofre, é o que sofre sem merecer. Por isso é no sacrifício de Jesus essa lógica de um sofrimento resultante de culpa ou de merecimento por uma injustiça praticada é definitivamente quebrada. Nos dias de Jesus, por exemplo, desaba uma torre em Jerusalém e Jesus comenta aos seus circunstantes dizendo: vocês pensam que aqueles que morreram no desabamento da torre são mais pecadores ou eram mais pecadores do que nós outros que continuamos vivos ou do que vocês que continuaram vivos? Jesus diz, é claro que não. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que se o universo e a realidade social se estruturasse em razão de justiça retributiva, o final seria o sofrimento para todos e a extinção de todos. Talvez seja essa a grande lição que Jesus apresenta quando aquela mulher é flagrada em adultério e é trazida a ele como uma pecadora. Eles dizem, na lei de Moisés se manda apedrejar a pecadora. Jesus diz, pois que apedrejem, mas quem não tem pecado atire a primeira pedra. O que Jesus está dizendo é que uma sociedade em que as pedras são direcionadas àqueles que têm pecado e que merecem receber as pedradas, é uma sociedade em que todo mundo tem que apedrejar todo mundo e o último que sobrar deve apedrejar a si mesmo por uma questão de honestidade e de consciência e morrer também. O que Jesus está dizendo é que a grande lógica do universo não é a justiça.
Quando nós pensamos do sofrimento para purgar uma culpa ou do sofrimento como uma forma de receber aquilo que é devido por um pecado praticado anteriormente ou por uma vida dissoluta, quando nós pensamos assim, fazemos do sofredor redentor de si mesmo. É como se disséssemos a Deus: eu tenho pecado, mas o Senhor me fez pagar o meu pecado e me fez purgar a minha culpa, me fazendo sofrer. O Senhor tirou a minha vida quando eu tinha 17 anos. O Senhor tirou o brilho dos meus olhos, levando a minha filha de 17 anos. Portanto, meu sofrimento pagou a minha culpa. E eu sou redentor de mim mesmo e de mim mesma pelo sofrimento que me acometeu ou pela tragédia que me colheu. Na verdade, essa ideia de que nós, seres humanos, sofremos por culpa e que Deus é o agente do nosso sofrimento por causa do nosso pecado, acaba de vez com a lógica do Evangelho. O que Jesus está ensinando para nós, Ele, o Cordeiro Inocente, que desvincula sofrimento de culpa, é dizendo para nós que a sociedade, que o universo, só consegue sobreviver e se estruturar a partir da graça, da compaixão e da misericórdia. Por isso é que na inteligência do Evangelho, Deus aplica a sua justiça contra si mesmo e trata a sua criação e as suas criaturas, especialmente nós, criados à sua imagem e à sua semelhança, com misericórdia e graça. Justiça é um assunto próprio da divindade, é uma conversa íntima de Deus. Justiça é um assunto tratado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na economia da Santíssima Trindade. A partir dali, da Santíssima Trindade para fora, o ato de Deus é um ato cheio de graça, de misericórdia, de compaixão e de amor. Por isso é que, quando estamos diante de uma tragédia, tentar explicar o mal, encontrar a sua lógica, a sua razão, é um exercício praticamente insano que nos conduz de perguntas a um labirinto no qual dificilmente encontraremos boas respostas. Diante da tragédia e do sofrimento, a resposta não deve ser a elucubração e o exercício da razão. A resposta deve ser sempre o ato de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, enfim, a graça. Por isso é que, olhando para a tragédia de Santa Maria, nós enxergamos Deus, não nas chamas da boate, não na culpa dos responsáveis, não nas vidas colhidas pela morte, não no luto das pessoas que sofrem, os seus queridos que se foram, mas nós enxergamos Deus nos atos de solidariedade, na responsabilidade dos profissionais que cumprem o seu dever com os olhos marejados de lágrimas e compaixão e misericórdia, na mobilização dos voluntários, nos muitos recursos doados e, na verdade, nas lágrimas nos olhos de todos aqueles que choram a dor que não é sua. Um mundo onde podemos chorar uma dor que não é nossa, como se nossa fosse, é um mundo que tem sinal da graça de Deus. A nossa oração é não apenas por aqueles que lá sofrem, mas uma oração para que a boa mão de Deus nos toque, de tal maneira que sejamos capazes de chorar juntos a nossa sorte comum. E enquanto choramos juntos a nossa sorte comum, estender as nossas mãos em serviço, em doação, em generosidade, em solidariedade, em graça, em amor. Que o Deus de amor seja com todos nós.